Bom dia. Bom dia. Bom dia. Salmo de Meixo Sama, explicado pelo reverendo Minoru Nakahashi, Abrir os Olhos, publicado no livro Mistério da Grande Natureza, editora Luxónicas. Para do pobre cegos os olhos abrir, eu irradio a intensa luz da sabedoria divina. Meixo Sama, observando o comportamento do homem diante da natureza, procurou, através da irradiação da luz divina, despertar as mentes e corações para os grandes erros no trato com a terra. Parecia, contudo, estar se dirigindo a gente cega e surda, pois as mesmas falhas continuam sendo cometidas. Eu acredito que a era do dia, a qual estamos sempre nos referindo, é, na verdade, o momento da manifestação do poder criador de Deus e da sua infinita sabedoria expressa naquilo que Ele planejou para o estabelecimento do reino do céu na terra. Se o ser humano procurar seguir o caminho do Criador, vai compreender a força misteriosa da grande natureza, muitos milagres acontecerão. Desde a época de Meixo Sama até os dias atuais, têm acontecido alguns prodígios dignos de nota. Eu me lembro de que certa vez, ao fazer uma ikebana, Meixo Sama colocou uma flor já meio murcha no vaso, mas olhou tão fixamente para ela que de imediato a folha começou a levantar-se. Acho que fez isso para mostrar a seus auxiliares o poder criador da natureza. A seguir, lançou apenas mais um olhar a todos que se encontravam ao redor dele. Não falou nada e foi embora. Já pensou? Ele olhou flor que estava murcha no altar. Não assim, olhou, ficou olhando para ela. Flor fez assim. Tum. E tinha várias pessoas olhando o que ele estava fazendo. Aí ele olhou para todo mundo e saiu. Não falou uma palavra. Porque é muito mais fácil a gente entender pelos fatos que a gente vê acontecer do que falando. Porque, como ele disse aqui, as pessoas são surdas. E muitos que mesmo vendo essas coisas, não enxergavam porque são cegos. Cego e surdo não vê, não ouve e continua fazendo, não muda nada, né? Até aqui no nosso tempo já aconteceu algo semelhante. Embora não tenhamos tanta força quanto Meixo Sama, muitas vezes, ao ser ministrado de orém flores um pouco murchas, elas reviveram. Esse é realmente o poder da luz de Deus que está sendo emanado para o universo inteiro. Precisamos, pois, aprender a canalizar a luz divina. Para tanto, é necessário, em primeiro lugar, corrigir o pensamento, elevando preces a Deus, a fim de que a nossa fé se aprimore. Ou seja, a gente não pode ficar cego e surdo, porque a gente vê pessoas recebendo jorei e se levantando. Se levanta mesmo, a gente vê, nota. A gente faz oração, pessoa sai do buraco e já enxerga a claridade. A gente vê aqui mesmo no Templo Kami, pessoa que estava vida no inferno,
a pessoa sai, você fala, nossa, que bênção, né? A pessoa estava com uma vida tão desgraçada. Agora, olha como melhorou, não é? Porém, às vezes a própria pessoa não está enxergando que recebeu tamanha graça e qualquer coisinha a pessoa cai de novo no buraco. Até porque os Jachim, eles ficam de olho nos Mameritô. Meshut Sama fala, imagine que você está cercado de espadas. Se você bobear, se você der brecha para o negativo, deixar o negativo entrar no seu coração, entrar na sua cabeça, ele faz a festa e te leva embora da obra divina. A gente tem que ficar consciente disso, porque vai acontecer, como tem acontecido, várias situações em que um fica magoado, o outro fica chateado, o outro fica melindrado, o outro não tolera nada, o outro não aceita as divergências, a pessoa não consegue, e aí o negativo pega. Alguém chegar para mim e falar, você é um careca feio, eu não aguento mais, essa pessoa fica falando que eu sou feio, que eu sou careca, eu não vou vir mais aqui. Eu vou para bagunça, não quero mais saber. Quem que vai perder? Eu mesmo. Deixei uma coisa negativa tomar conta do meu coração. Meshut Sama fala para a gente fazer o quê? Ao contrário. Se alguém falou alguma coisa e a gente ficou magoado, o que a gente faz? Agradece a pessoa que magoou a gente, porque ela está nos lapidando, aprimorando nossa alma, mostrando que a gente tem alguma coisa ainda que quando alguém faz alguma coisa a gente fica ruim, não fica bem, não é? Então a gente tem que se cuidar, tem que tomar cuidado, procurar perceber. A gente não pode ficar bobinho a vida inteira, bobinho. Falou que eu isso, não quero mais. Então a pessoa está fazendo tal coisa. É problema do outro que está fazendo errado. Você está fazendo certo? Então pronto, ótimo. Mas se isso tudo for motivo para a gente se afastar da obra divina, o negativo está batendo palma, comemorando. Está tendo festa lá no inferno. Porque ele vai atraindo um monte de gente. Ele não é como Deus, que é educado. Ele não tem educação, ele invade, entra no seu pensamento, entra no seu coração. Deus não. Ele é educado. Ele só entra se você pedir. Então, vamos pedir para Deus. E invadir com o seu amor, com a sua luz, com a sua compreensão, com a sua sabedoria, o nosso ser. Para que a gente saiba lidar com os percalços que a vida vai nos apresentar. Porque vem o negativo, ele põe barreira na nossa frente. Se a gente não estiver com Deus, a gente não consegue pular. A gente bate na barreira e cai. E a gente está querendo subir uma montanha. Imagina você bater numa barreira que você está subindo a montanha. O que aconteceu? Você não só cai. Você cai e rola lá para baixo. E não consegue brecar. E vai desenfreado. Quanto mais alto, maior é o tombo. Por isso, quanto mais alto, mais cuidado tem que ter. Mais cuidado tem que ter. Vidas humanas foram
aprisionadas pelo Jachim, serão agora libertadas pela mão de Deus. Deus liberta. Liberta. Quantos casos a gente já viu de libertação? Não é? Mas a pessoa não sabe lidar com a liberdade que recebeu de Deus. Não sabe lidar. Não é que não agradece, até agradece. Mas não consegue construir uma fé inabalável. Qualquer coisa abala. Sente abalado. Desiste. Muitas e muitas vezes a gente vê que é problema do ego. Ego é extremamente protuberante na pessoa. A pessoa tem um ego tão forte, que ela se acha a detentora da verdade absoluta. Puro ego. Quando vê alguém que está fazendo qualquer coisa que não está de acordo com aquela verdade absoluta dela, ela vai para cima da pessoa. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Acaba se frustrando, acaba caindo, porque ego derrubou. Derrubado pelo próprio ego, ou pelo próprio apego, né? Então, fortalecer a fé. Pedir para Deus sempre derramar sobre nós o amor dele, a compreensão dele, para ele nos dar, que ele nos dê essas virtudes. Porque se a gente for ter que fazer tudo para conseguir sentir um pouco do amor que Deus tem por nós, a gente tem que fazer demais. Você vê uma coisa, quando a gente está ministrando Jorei, sente aquele, como diria, né, o reverendo Minoro na carruagem, você se sente que está abraçado por Deus, está ali com você. Você sente que está esse amor, que não é nosso, que é de Deus, que é de Canon, indo para aquela pessoa. Só que você está canalizando, então você está sentindo esse amor. Por isso sente tão bem. Por que fazendo almoço, por exemplo, não se sente assim tão bem? Deveria. Esse estado deveria ficar o dia inteiro assim. Quando a gente está mais ligado com Deus, com o pensamento voltado para a obra divina, com o pensamento voltado em praticar o bem, com o pensamento voltado aos ensinamentos. Aí a gente fica bem diante de qualquer problema que se apresente na nossa vida, qualquer purificação, doença, pobreza, conflitos. A pessoa vem brigar, você não briga, não discute, porque você está bem. Aquilo que a pessoa fala de você, aquilo não... Você chega num nível de compreensão de que a pessoa está falando isso, ela não está bem. Apesar dela poder estar falando várias verdades. Pode ser. A gente tem que estar tão bem de aceitar também críticas. Quando alguém elogia, é uma maravilha. Ai, muito obrigado. A gente fica tão feliz. Quando alguém critica, olha isso daí, olha o que ele fala. Só o elogio é verdadeiro? Muitas vezes o elogio é falso. Ai, você é tão lindo. Eu falo, tem espelho em casa, filho. Ai, seu cabelo tão bonito. Que cabelo? Nem tem cabelo. Você está querendo só me elogiar, por quê?
Não, mas só eu gosto muito de você, do jeito que você é, com seus defeitos. Porque a gente, isso é amor. Amor, você gosta da pessoa do jeito que ela é. É do jeito que ela é. É como Canon. Canon veio salvar a humanidade. Ele estava num lugar de julgar como Emadaiô, durante a era da noite. E não tinha negócio de, não, você é ruim, mas tem o lado... Não, você é ruim, você vai pagar. Canon veio para salvar, não quer saber, tem pecado, não tem pecado, vem aqui que eu vou te usar e você vai melhorar. Vem aqui trabalhar comigo, eu vou te usar e você vai melhorar. Mas a gente tem que ter consciência. Se a gente começa a achar que a gente é o bom, que a gente é que faz, que a gente ministra Jorei, a pessoa fica boa porque a gente ministra Jorei muito bem, isso é isso é ego. Isso você é presunçoso, né? Presumindo que você é o top das galáxias. Deus simplesmente usando você para aquilo. Né? Agradecer dele estar te usando, porque a maior bênção que a gente tem constatado é a graça que a gente recebe de estar sendo utilizado por Deus. É uma graça assim, não tem, a gente não tem como pagar. É por causa da misericórdia de Deus que Ele utiliza a gente não tem condição de ser utilizado. Se a gente meditar bem profundamente, sabe quanto tempo demora para se atingir o estado de iluminação? O budismo fala 1.000, 3.000 anos. A pessoa foi perguntar para Buda, quanto tempo eu vou levar? 3.000 anos. 3.000 anos é muito. Não, é rápido. É muito para o nosso tempo aqui. A gente também vive numa distopia de verdade, que a gente acha que essa vida é desse tamanho, pronto, acabou. Não é. Nós somos um espírito. A gente viveu muito tempo e ainda vai viver ainda mais. Morrer, vai nascer aqui de novo. Porém, dependendo das nossas atitudes, a gente vai na próxima vida nascer melhor ou pior do que essa que a gente está. Depende de cada um. Por isso, ninguém pode falar assim, mas eu já tenho 70, eu já tenho 80 anos, é novo. O importante é você começar. Não vai dar tempo de você se tornar um ser humano perfeito em uma vida? Não vai. Mas não faz mal, você já deu o primeiro passo. E esse passo que a gente vai dando vai ficando gravado na nossa alma. Quando a gente nasce, o que a gente já nasce buscando a luz. Porque você já estava indo em direção. Já estava indo em direção, você vai continuar. Não é? Por isso, precisa cuidar para não desviar. Porque cada vez que a gente desvia ou que a gente não passa dos obstáculos, a gente cai tudo de novo. E a gente tem que fazer nossa parte, demanda esforço para estudar o ensinamento, para vir no templo ministrar Jorei, para vir aqui dedicar. A gente precisa de esforço, a gente precisa lutar contra a família que é contra, a gente precisa lutar contra a sociedade que não entende. Quantas e quantas vezes vem, isso daqui você não vai ver, você não vai tirar, meu Deus, você já foi ver o que é? Até aqui mesmo tem pessoa que faz esse tipo de pergunta. A gente tem que entender, as pessoas não entendem. Então a gente tem que ir contra tudo isso. Porque se eu falar, isso aqui está feio, né? Esteticamente, é feio mesmo. É feio. Mas é o que tem para hoje. Quem gostar, gostou.
Quem não gostar, problema de quem não gostar. Eu estou aguardando a hora certa disso inflamar tudo e sair em forma de pus, de sangue. Assim que Meixo Sama fala que acontece. Fica do tamanho da cabeça de um bebê, inflama e sai. É só isso. Então o que eu tenho que fazer? Esperar. Aguardar. Mas nada. Vou me preocupar com o quê? Ele já falou o que é. Está escrito, ele escreveu. Isso daí é isso aqui. Agora, se eu estou lendo que isso daqui é isso aqui, mas eu não acreditava, ai, mas será? É porque minha fé é muito rasa. Eu vou procurar um cirurgião, abrir e tirar. Né? E o pior é que ele dá exemplo claro. Se você tirar, depois nasce outro. E depois outro, e outro, e outro. Ele dá exemplo, pessoa que morreu por causa disso. Porque antes começou a nascer por fora, depois começou a nascer dentro, e aí não teve mais jeito de mexer, a medicina desenganou e a pessoa veio a óbito. É só deixar. Essa foi a aula de ontem à noite, né? Aula sobre doença, remédio, purificação. Muita gente que assistir vai falar o quê? É louco, esse templo Kami lá é todo mundo louco. Aí lá nesse templo Luz do Oriente todo mundo é maluco. Não consegue fazer, não tem fé, não acredita, tem medo, não confia em Deus, não confia em Meixo Sama, aí critica. Por quê? Porque ela quer fazer do jeito dela. Do jeito dela, ela não quer fazer do outro jeito. Você quer fazer do seu jeito, tudo bem. Não tem problema. Mas não adianta querer que todo mundo faça do seu jeito. Cada um vai fazer do seu. E a gente tem que respeitar. A pessoa quer tomar medicamento, toma. Quer ir no médico, vai. Quer botar adubo, põe. Deus deu livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. E a gente não tem que se intrometer no que os outros querem fazer. Que faça. E que a gente faz oração para a pessoa, através do sofrimento, que esses erros que ela está cometendo, despertem ela. Porque pelo sofrimento, a pessoa também desperta. Quantas pessoas a gente vê? Cai. A pessoa cai. Aí entra no sofrimento profundo, depois volta. Ai, por que eu saí? Por que eu... Por que não sei o quê? Ah, eu tô... Tá bom. Então, vamos tentar outra vez, né? Porque também, quando a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, chega uma hora que a gente aprende. Judô é assim. Primeira coisa que você aprende no judô é cair. Primeira coisa que tem que aprender é cair. Cair para não se machucar tanto. Então você tem que saber cair. Aí já não machuca tanto, né? Mas outra coisa que você tem que aprender é levantar rápido. Porque todo mundo cai. A diferença é que tem gente que cai de mágoa. Todo mundo se sente chateado quando houve uma crítica. A diferença é que tem pessoas que não sabem lidar com isso e ficam alimentando isso e vão ficar negativas. E tem pessoas que chegam e falam assim, ai não. Aí lembra do ensinamento rapidamente e fala, não vou carregar isso. Isso aqui vai me fazer mal. Ou já percebe rapidamente o erro e consegue retornar. E isso vem com o tempo, com a maturidade espiritual de cada um. Não importa quantas vezes a gente cai, o importante é quantas vezes a gente levanta. Não é assim? Desculpa a empolgação. É empolgante mesmo o ensinamento de Meixo Sama, não é? É muito empolgante o ensinamento. Ele é tão forte, tão poderoso, que a gente quer. A gente quer, né? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.